A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui hoje o estudo do livro de Gênesis. Hoje o capítulo é o 25, de 34 versículos. Você vai ver aqui um capítulo que vai narrar aqui a morte, né, desse homem de Deus, né, que marcou, irmãos, uma época que marca gerações até hoje, entre nós os cristãos, entre, né, os árabes, irmãos, e outras nações, né? O nome de Abraão, irmãos, é conhecido, é lembrado pela referência que ele é como o pai da fé. Então os irmãos vê, aleluia, louvado seja Deus, quão importante esse homem no seu período de vida, irmãos. Ele deixou um legado, né? Por causa de Deus, da fé que ele teve, como Deus honrou, como Deus, aleluia, usou a vida desse homem, irmãos. Ele quer usar a sua também. Ele quer usar a nossa. Aleluia. Talvez as mesmas experiências que o homem de Deus chamado Abraão, que era um patriarca na época, chamado até de profeta, nesses capítulos que não são poucos, são muitos, que a gente vem comentando dele, irmãos. Ele é chamado de profeta. Aleluia. Deus quer te usar também. Deus quer usar a sua vida. Você vê hoje, lá em Israel principalmente, né? Ele é chamado o primeiro hebreu. E entre os árabes, ele é tido como pai também, na fé, uma referência. Por quê? Porque dele, dos descendentes dele, né? Na parte de Isaac, que era o filho da promessa, e de Ismael, esse povo que é grande, que cresce de uma forma gigantesca hoje, né? E a gente vai ver aqui hoje, irmãos, não só falando da morte de Abraão, mas de um outro casamento que ele teve, né? Você vai ver aqui no versículo do 1 ao 5, o primeiro título fala assim, ó, descendente de Abraão e Quetura. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura, e ela deu luz a Zinrá, Joquissã, Medan, Midian, Gisbaque e Sua. Joquissã gerou a Sabá e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. 4. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, os filhos da concubina que tinha, deu ele presente ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Então, os irmãos vê que Quetura, tudo dá a entender aqui, mas por causa de cada um dos filhos que teve com ela, que ela era uma mulher árabe. Aí nós vem à nossa mente e fala assim, mas Abraão, no capítulo anterior, né? Você vai ver comigo aqui, que ele aconselha, né, o seu servo para buscar entre o seu povo uma mulher para Isaac, para que a descendência dele continuasse. E ele faz o contrário. Irmãos, você vai ver na Bíblia, Velho Testamento, algumas permissões de Deus. Não que era o que Deus queria, e Deus permitiu. Abraão se perdeu por causa disso? Não, irmãos. Irmãos, Deus sabe tudo. Algumas coisas que as pessoas querem questionar, querem perguntar, querem ter uma resposta exata. Não temos. Deus é o Senhor, irmãos. Isso não é só que essa particularidade de Abraão. Irmãos, a gente já comentou isso por misericórdia de Deus, né? A gente tem no canal aí os livros históricos, né? Pegando ali de louvado seja Deus, de Josué em diante, ali sobre algumas particularidades da vida de Sansão, coisas que não era para fazer, Deus permitiu, irmão. E a Bíblia dá a entender que Sansão foi salvo, irmãos. Diferente de alguns outros nomes que não fala deles mais. Irmão, por quê? Porque Deus sabe, irmãos. Deus mudou regras ao que era lei para fazer a sua vontade. Irmão, isso se aplica para os dias de hoje, irmão. Isso, só Deus, só Ele como Senhor,
que ele é, aleluia, e ele, o nosso manual de vida, de conduta é a palavra, mas essas coisas que ele mudou, irmão, foi dentro da palavra também. Não estou aqui deixando dúvidas, mas o nome do canal, irmãos, é Curiosidades Bíblicas, EV, né? Quando a gente estava como evangelista, temos que ser na vida inteira, né? Hoje a gente é pastor por misericórdia, Marcelo. Eu vou deixar esse nome aí. Então essas curiosidades, essas particularidades, a gente tem que trazer aqui para os irmãos aqui. Amém? Então os irmãos veem que ela é uma mulher árabe, né? E os filhos dela, né, irmãos, não ficaram, mesmo sendo irmãos por parte, né, de pai, de Isaac, até mesmo de Ismael, não conviveram com Isaac. Uns foram para uma determinada região ali, e Isaac continuou o seu trajeto ali. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Versículo 7 em diante fala assim, do 7 ao 11, a morte de Abraão. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançada em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, próximo aonde Sara estava sepultada, irmãos. No campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manré. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Beer Lai Roi. Então, os irmãos veem que Isaac e Ismael, irmãos, vem ali o enterro do seu pai. Irmãos, um momento ali que a gente entende isso pela palavra, que num outro tempo, irmãos, é hoje, amanhã, não sei, Deus sabe. Não sabemos nem se vamos estar vivos, irmãos, daqui a pouco. Esse povo, irmãos, que é povo de Deus, irmão, vem ali da descendência de Abraão, vão se reunir, irmãos, depois. Mas agora, num período totalmente contrário, que vivemos hoje, irmãos, de rumores de guerra, a qual a gente sabe que vai ter um período bíblico nessa terra, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada. E meu querido irmão, o povo de Deus, o povo que adora só o único Deus, que serve só o Senhor, isso, o povo de Deus, o povo judeu, nós, irmãos, e o povo árabe, né, que é o Abraão, ele influencia, aleluia, esses povos até hoje, por causa da história que ele tem ligada a eles, irmãos. E o povo árabe também vão, naquele período, irmãos, não aceitar, adorar, se prostrar ao anticristo e vão declarar sua fé a Deus, ao Senhor Jesus, irmão. E segundo a Bíblia eu falo ela toda. Aí no canal, por misericórdia de Deus, a gente tem todos os profetas menores gravados, né, os maiores, e a gente já comentou isso em outros livros, irmãos. Você pode acessar aí o playlist e pode estar vendo aí, aleluia, e você vai ver que vai haver uma mortandade muito grande nesse período, irmãos. Mas os que ficarem de Israel, da descendência de Isaac e de Ismael, irmãos, vão crer em Cristo, irmãos, e não vão aceitar a besta, o anticristo, irmãos. Isso vai ter essa reunião deles aqui hoje, na morte de Abraão, é um simbolismo para coisas futuras que vão acontecer. Irmãos, é tremendo. O versículo seguinte, do 12 ao 18, tem outro título, fala assim, descendentes de Ismael. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento, o primogênito de Ismael foi Nabaiote, depois Quedar, Abi, Bequel, Mibizão, Misma, Duma, Massa, com acento, né? Edade, Temã, Getur, Nafis, Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes dos seus povos.
E os anos da vida de Ismael foram 137 anos e morreu. E foi reunido o seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, com quem vai para a Síria, e se estabeleceu fronteira a todos os seus irmãos, né? Aqui falando da descendência de Ismael, irmãos, que era descendente de Abraão. Oh, que maravilha! O outro título aqui, irmãos, fala assim, descendente de Isaac, né? Isso vai até o versículo 26, do 19 a 26, fala assim, ó. São essas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e sua mulher lhe concebeu. Meu querido irmão, tem de Deus na nossa vida. Era só na vida de Isaac, era só que era patriarca, era só na vida de Abraão. Não, irmãos, na sua vida também. Um poder dado e deixado por Deus na sua mão, que é a fé. E a oração, quando você ora por fé, insistindo em algo, Deus faz, Deus realiza. A esposa de Isaac, Rebeca, era estéril. E Isaac, em outras traduções, fala que orou por ela incessantemente, sem parar, sem vacilar, sem esmorecer. E Deus ouve a sua oração e ela começa a ser fértil, irmão. Meu querido, tem alguma área da sua vida, você é irmã, que não está dando fruto, está estéril, não nasce nada, não aparece nada, não acontece nada, ore. Quantas vezes, pastor? Não sei. Quantas vezes Deus colocar, você tem fé, você ora agora e já agradece e só fica agradecendo, glória a Deus, aleluia. Você vai fazer igual Daniel, vai orar 3 vezes ao dia, é a fé que você tem, é a certeza, ore. Você vai entrar na presença de Deus como alguns fazem, fala, Senhor, Isaías 43, lá 27, se não fala a minha memória, entremos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Você vai entrar na presença de Deus, quantas vezes um dia, não sei, é você e Deus, e vai orar e vai lembrar a Deus a sua palavra para Ele fazer. É fé, faça em nome de Jesus, mas não fica a boca fechada, insista, ore, seja qualquer a situação, o problema pode ser mais difícil que for, o nosso Deus é um Deus de fertilidade, de multiplicação, de abençoar, de pegar aquilo que está morto, que não tem vida, para dar vida, mas Ele responde às nossas orações. Oh, aleluia! Isaac aqui foi oração respondida e a sua também é no nome de Jesus, aleluia. Continuando aqui, ó, a palavra fala assim, ó, o 22, os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Irmão, Deus que não faz nada pela metade. Tem pessoas, irmão, que querem falar, Deus esquece de mim, Deus errou. Irmão, Deus, a Bíblia fala, não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. Deus, Ele é perfeito, irmãos, tudo que Ele faz é perfeito. Já no ventre, Deus, Ele fala, Deus, Ele orienta, Deus, Ele diz que o mais velho vai servir o menor. Por quê, irmão? Não vou adiantar aqui não. Nós vamos estar lendo os capítulos, vamos estar entrando na história, na geografia, nos costumes, para a gente entender isso. Que palavra de Deus, irmão. E a palavra de Deus não volta vazia. Aleluia. Olha que fala aqui o versículo 24. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamou Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram de Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Irmãos, acredita-se na história, nos livros históricos lá de Israel, Talmud e outros, que Abraão viu, participou, viu, né, os seus netos nascerem. Aqui tanto Esaú como Jacó.
Alguns até acreditam, irmãos, que até com uma certa idade os viu, mas a Bíblia não fala, irmãos. É um dado só aqui que você pode ver, você pode ler isso no livro, né? A gente não deixar aqui em branco aqui. O versículo 27 ao 34, irmãos, você vai ver aqui assim, ó. Outro título aqui, ó. Esaú vende o seu direito de primogenitura. O Velho Testamento, irmãos, Números, Deuteronômio, fala muito sobre isso, sobre a bênção da primogenitura. O filho primogênito, irmãos, tinha uma bênção dobrada sobre sua vida. Isso era uma honra, isso era algo muito, aleluia, importante. A gente vê que hoje, em Cristo Jesus, todos nós que levantamos a nossa mão, o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, irmãos. Essa bênção é sobre todos nós, irmãos. Ô glória, isso aqui se aplica-se para o velho, aleluia. E hoje isso para nós não se aplica isso aí, irmãos, aleluia. Louvado seja Deus. Aonde o Senhor prova isso na Bíblia? Ô irmão, o gostoso é que a palavra de Deus, ela tem resposta para todos, para toda pergunta. A Bíblia responde tudo, irmão. Você vê lá a parábola dos trabalhadores. Aqueles que iniciam a caminhada antes. É acertado um valor. E a Bíblia diz, irmãos, e eu creio na Bíblia, irmão, que os que chegam por último, aleluia, recebem o mesmo valor. Aqueles que estavam já há muito tempo, irmãos, vão querer questionar. E Deus fala ali, naquela parábola, não foi isso que eu acertei com você? Ele falou, sim. Então, irmãos, Deus tem uma bênção toda especial para todos nós, irmão. Deus não é parcial, Ele é imparcial. Irmãos, a salvação da nossa alma, irmão, é para todos, irmão. Para nós que chegamos antes, para uns que vão chegar depois. Você tem que entender, eu tenho que entender, nós temos que entender, irmão, que nós temos que ir atrás dessas pessoas, irmão. Para que a mesma bênção, a mesma vitória, a mesma libertação, a mesma cura, a mesma mudança de Deus, a mesma paz que o Senhor tem na nossa vida, o nosso nome escrito lá no livro da vida, irmão. Selados para o dia da redenção, diz a palavra. Deus quer que esses aí fora conheçam, entendam, obedeçam, aceite a Ele, irmão. E tem a mesma bênção. Oh, que maravilha. Jesus, Ele nos fala isso na palavra, para nós fazermos isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí você vê aqui, ó, pela palavra do Senhor. Aleluia. Cresceram os meninos. Esaú, perito, caçador. Esse é o 27. Homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, né? Mais dentro de casa. Mais tranquilo, né, irmãos? Habitava em tendas. O pessoal fala nos dias de hoje, né? Caseiro. Isaac amava a Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó porque estava mais perto da mãe, né? Talvez dá a entender pela Bíblia que auxiliava mais a mãe ali, estava perto. Mas eu creio, irmãos, que mesmo o Esaú sendo mais próximo e Jacó não sendo de Isaac, Isaac amava eles igual, irmãos. Mesma coisa a Rebeca, né? Tinha mais afinidade, né? Porque tá mais perto. Versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. 30. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí vai chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me o primeiro o direito da tua primogenitura. 32, ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Esaú fez pouco caso da bênção de Deus. Esaú foi leviano, profano, como muitos são nos dias de hoje, irmão. Entendem a palavra, conhecem a palavra, dão risada da palavra, caçoam quando uma mulher de Deus, um homem de Deus fala, levam as coisas de Deus numa brincadeira, achando, irmão, que são coisas passageiras. Não, irmão, tudo que é referente a Deus é eterno, não tem brincadeira, não tem coisa, as pessoas brincam, fazem piada, não, irmão. Palavra de Deus é algo sério. Salvação em Jesus, irmão, é eternidade. Meu irmão, não estou dizendo que você não pode ser feliz, mas essa qualidade de Esaú não pode ter na nossa vida, irmão.
leviano, descomprometido. Vão falar de obra de Deus, mas são descomprometidos, irmãos. Não dão testemunho, têm uma vida dupla. Irmão, são levianos. A Bíblia chega a chamar de profanos. Esaú era essa qualidade, irmão. Alguém chega e fala algo de Deus, a pessoa fala assim, aí, o que isso vai mudar na minha vida? Brincam até com a existência de Deus, irmão, e falam que são de Cristo. Irmão, misericórdia. Tá cheio de gente assim nos dias de hoje, irmão. Esaú é um exemplo disso para nós hoje aqui, irmãos. Ó, continuando aqui a palavra aqui, ó. Aleluia. 32. E ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? 33. Então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Por isso que lá no ventre, Deus já havia falado ali a Rebeca, e eu creio que Isaac estava perto, que o menor ia servir o maior. Deus já sabia que o maior, o mais velho, que era o primogênito, que era Esaú, não ia dar, aleluia, importância a Deus, a palavra de Deus, ao mandamento de Deus. E aí Jacó vem a ter esse direito, irmãos, por causa da escolha errada de Esaú. 34, a gente encerra hoje o capítulo 25. E deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou, olha, irmãos, ele desprezou a Deus, a palavra. Isso é sério demais, irmão. Esaú, o seu direito de primogenitura. Irmão, a gente está desprezando hoje a palavra. Vai falar de Jesus, vai orar. Para que orar? Que está na igreja, numa casa de oração, que lê Bíblia. Pessoas, hoje a gente fala, vamos fazer a obra, vamos pregar, vamos evangelizar fora das quatro paredes. Brincam, dão risada, chamam a gente de antiquado, de pré-histórico, irmão. Estão desfazendo o que está na palavra, irmão. Desprezando a palavra, brincando com a palavra, irmão. Nada passa impune aos olhos santos, como chama de fogo do Senhor, irmão. Esaú, irmão, teve a sua paga. Irmão, que nós venhamos meditar hoje no capítulo 25. Você pode, veja de novo, irmão, com a Bíblia aberta, leia. Que alerta de Deus para a minha vida e para a sua. Amém? Que o Senhor te abençoe. Gênesis 25 encerrado. Ajude nós aí, irmãos, deixando o joinha, trazendo inscritos para o canal aí. Isso tudo, irmãos, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.